Bom dia, boa tarde, boa noite, companheiros e companheiras do Conversas Pretas. O tema de hoje está relacionado à questão do meio ambiente, à questão de gênero, né, e a questão importantíssima que é do licenciamento ambiental. Esta matéria, licenciamento ambiental, gerou na semana anterior ao 5 de junho, que é o Dia do Meio Ambiente, um incidente da maior gravidade, que foi o ocorrido entre a ministra Marina Silva, que é ministra do Meio Ambiente e Mudança Climática, nesse terceiro governo do presidente Lula, em que o senador Osmar Aziz fez uma afronta, algo assim extremamente, uma violência de gênero, não física, mas uma violência de gênero simbólica. Por quê? Porque disse ele que a respeitava como mulher, mas não a respeitava como ministra. O que significa dizer isso? E ele ainda disse mais, que ela deveria de saber qual é o seu lugar. O lugar de Marina Silva, só para adiantar, ela ganhou o prêmio Goldman Environment Prize, considerado o Nobel do Meio Ambiente. Recebeu o prêmio Sofia por sua luta pela sustentabilidade e foi incluída na lista das 100 pessoas mais influentes do mundo. Portanto, ele não precisa dizer que ela saiba qual é o seu lugar, porque o seu lugar é de protagonismo no debate sobre a questão ambiental, sobre a questão climática, né? Então, esta agressão de gênero, esta tentativa de subordinação, né, à figura do machista, do misógino, né, isso tem sido uma prática da direita e, mais notoriamente, da extrema-direita, quando o mesmo fizeram em relação à ministra das Articulações, a ministra Gleisi Hoffmann, e fazem com todas as parlamentares. Tentam calar suas vozes, fazem ataques de todas as naturezas. Bom, então o que estava em jogo nesse confronto? O que estava em jogo nesse confronto era o licenciamento. Este senador, né, Omar Aziz, senador pelo estado do Amazonas, a questão que está ali é que o programa defendido por Marina e pelos ambientalistas nacionais e internacionais é que esse licenciamento ele deve ser extremamente rigoroso, técnico, científico, para que não promova o quê? Para que não promova o desmatamento, para que não promova, né, o que nós estamos vivendo hoje em dia, que são os extremos climáticos. E este senador, voltado aos interesses do empresariado, preocupado mais com os ganhos da iniciativa privada, né, tanto das construtoras, na questão da abertura de rodovias, também de exploração de minério, enfim, todos aqueles interesses que a gente sabe que são interesses que necessariamente não estão preocupados com a questão da sustentabilidade. O que ele argumenta é que Marina e os ambientalistas, nós estamos fazendo o quê? Né? Não que eu seja do campo específico do ambientalismo, mas como um militante de direitos humanos, o meio ambiente é a matriz de tudo, né? É o mundo onde nós vivemos, é a casa, né? É a nossa casa, como já dizia o Papa Francisco. Então, tem de haver um estudo técnico, científico, antes mesmo de fazer como ele diz, e como dizem esses interessados, mais pela economia, né, do que pela qualidade de vida, uma flexibilização do licenciamento. E essa flexibilização, ela leva ao quê?
Ao contrário de dizer que leva ao desenvolvimento, pelo contrário, o desenvolvimento ou ele está associado a uma sustentabilidade ou não. Porque desenvolvimento predatório não é desenvolvimento. O desenvolvimento não pode representar a depredação, a exploração, inclusive dos trabalhadores lá da Amazônia. Ninguém está preocupado com isso. A preocupação não é com a qualidade de vida dessa população ribeirinha, de maneira alguma, com a preocupação com os povos originários, muito pelo contrário. Esse discurso de desenvolvimento da Amazônia, com esse modelo, evidentemente neoliberal, ele atenta contra a própria demarcação das terras indígenas. Então, essa agressão tão fora de propósito, tão, hoje em dia, costumeira no campo da direita e da extrema-direita, em relação às mulheres, é porque eles tentam dissociar a mulher da política. Quando ele diz, procure o seu lugar, ele está dizendo o lugar em que o machista entende que a mulher deve ocupar. No serviço doméstico, não participar da política, porque ele diz, te respeito como mulher, mas não te respeito como ministra. Como se alguma coisa tivesse dissociada da outra, de maneira alguma. A questão da liderança política exercida pela mulher e do ativismo de gênero, ele está umbilicalmente ligado à força em que a mulher hoje desempenha e é um ator absolutamente importantíssimo e indispensável em qualquer discussão no campo político. E, sobretudo, neste caso, na questão ambiental. Né? Então, foi lamentável todas as autoridades, tanto do campo progressista, tanto do campo liberal, quanto da esquerda, todos abominaram aquela fala, né, daquele senador, né, que não soube entender que ali estava uma ministra de Estado e que, portanto, deveria ser respeitada como mulher e como ministra. Como mulher e como ministra. Por que outros homens ministros comparecem a essas audiências e a fala não diz desta seguinte maneira: saiba o seu lugar. Não tente ser o rei da Amazônia. Você não é o rei da Amazônia. Né? Te respeito como homem, mas não te respeito como ministro. Não. Isso ele não faz. Por quê? Porque há uma identidade de gênero, há um pacto. Né? Há um pacto machista, misógino, patrimonialista, enfim. Tudo isso forma essa conjuntura que nós estamos vivendo atualmente, onde o parlamento, ao invés de ser o locus do debate, da discussão, não. É o da destruição, do assassinato de reputações, enfim, uma série de coisas que que não nos surpreendem, porque são práticas da extrema-direita. Embora o Omar Aziz não esteja no campo da extrema-direita, mas o Omar Aziz está neste campo ao lado dos interesses do Centrão e ao lado dos interesses daqueles que protegem o garimpo, o desmatamento, enfim. Ele é aquilo um pouco, hoje, não tanto, mas a semelhança do Salles, aquele ministro que na reunião do inelegível Bolsonaro disse que era o momento de deixar a boiada passar. Então ele protagonizou a destruição, a desumanização de toda aquela região amazônica. Então, senhoras e senhores, nós estamos aqui ao ano que antecede
a COP 30, né? Que vai acontecer em 2025, ano que vem, na Amazônia, e que um dos temas, necessariamente, ainda que sejam transversais, vai ser a questão do licenciamento ambiental. Então, estamos diante desta situação que é extremamente perigosa, porque estamos com um presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nem um pouco preocupado com isso, né? Rompendo com o Acordo de Paris, enfim, tudo isso. Mas estamos aí caminhando, estamos aí diante de um presidente da República que agora recebe o título da Universidade de Paris, está recebendo também da Academia Francesa de Letras, um reconhecimento como um estadista internacional, preocupado com a paz internacional e preocupado fundamentalmente com a questão ambiental, que é hoje a antessala do que vai estar acontecendo no ano de 2025 na COP 30. Muito obrigado e até a próxima.